Fala pessoal, Eri Nunes por aqui, estamos começando mais um podcast. Esse assunto de hoje é muito importante para todos nós. Eu quero falar hoje sobre a importância dos relacionamentos e a necessidade que temos de discernir alianças. Olha o que a palavra diz em Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do teu trabalho, ou do seu trabalho. Porque se um cair, o outro o levanta. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. É evidente que um dos trabalhos de Satanás é nos manter em um lugar de isolamento. A palavra já diz, aquele que cai e não tem companheiro, não tem quem o levante. Para que possamos caminhar plenamente para o nosso chamado, precisamos de relacionamento. Vemos isso em Atos 2, todos estavam juntos, o Espírito Santo veio. Vemos isso em Salmo 133, quão agradável é que os irmãos estejam em união, é como o óleo que escorre do cabeça, passa pela barba, até as orlas das vestes. É ali que o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Ali aonde? Ali em um lugar de comunhão. O diabo odeia a comunhão. Agora, quando ele não consegue te isolar, ele vai tentar afetar a qualidade da tua koinonia. Ele vai tentar afetar a qualidade dos teus relacionamentos. É isso mesmo. Nós precisamos de discernimento para entender onde que as pessoas se assentam em nossas vidas, ou que lugar que eles ocupam em nossos corações. Poxa, Eri, mas você não está falando aqui de acepção de pessoas? Não, e eu quero te explicar. Você vai concordar comigo que Jesus, ele veio com uma missão bem clara. Quando nós olhamos para João, capítulo 3, verso 16, texto áureo da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira. Então você vê aqui o amor de Deus pelas pessoas do mundo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que o desejo de Deus é que todos se salvem. Então você vê aqui o amor de Deus para com as pessoas. Vemos também no ministério de Cristo momentos onde ele estava a ensinar multidões, pregando para multidões, talvez ali multiplicando pães e peixes para milhares, e milhares recebiam do alimento que vinha do céu, seja o alimento físico multiplicado ou do alimento espiritual. Vemos o coração de Jesus para ministrar a multidão. Mas ao mesmo tempo, vemos em Lucas 10:1 que Jesus ele enviou 70. Tinha ali uma outra camada de 70 discípulos. Temos também Marcos 3:13, vai dizer que Jesus chamou para ele aqueles que ele quis. E então Marcos vai falar dos 12 apóstolos. Vemos aí uma outra camada de 12 apóstolos, onde é evidente que Jesus passou mais tempo com esses 12 do que com a multidão. E além desses 12, vemos aí uma outra camada, onde temos Pedro, Tiago e João, que viveram momentos muito específicos do ministério de Jesus, como, por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo, em Marcos 5:37. Não são todos os discípulos que entraram. Vemos também Monte da Transfiguração, Mateus 17, Lucas 9, se eu não me engano, também fala sobre isso. Jesus sobe o Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Vemos também o choro de Jesus no Getsêmani, Mateus 26:37, novamente, Pedro, Tiago e João. Dentro do relacionamento apostólico de Cristo, existiam 3 ali que eram mais próximos. E aí havia, então, um que era ainda mais íntimo. A palavra fala, João 13:23, um deles, o discípulo a quem Jesus amava. Eu amo a ousadia de João escrevendo sobre ele mesmo. O discípulo a quem Jesus amava estava reclinado
ao lado dele, algumas versões reclinado ao peito de Jesus. Não era a multidão que estava ali, era João. Nós vemos que Jesus soube discernir relacionamentos. Muitas pessoas estão estagnadas na vida espiritual porque não conseguem discernir o poder da aliança. Não conseguem entender as pessoas que Deus está colocando à sua volta. Ame todos, sirva muitos, mas abra o coração, tenha aliança com quem está indo na mesma direção profética que você. Eu não estou falando aqui, ande com pessoas mais sábias, ande com pessoas mais espirituais para ser mais espiritual. Não estou falando isso. Eu estou dizendo, tenha discernimento das alianças. Tendo entendimento disso, percebemos que amizades saudáveis, elas produzem resultados espirituais. Provérbios 27:17 diz, assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. Quem que você tem afiado? Ou quem são as pessoas que te afiam, te aproximam de Deus, falam de fé e não de fofoca, te confrontam, te levantam quando você cai, te encorajam a continuar? A palavra diz em Hebreus 10:25, não deixemos de nos reunir, como alguns. Lá naquele tempo já existiam pessoas que eram contra a reunião, a comunhão, a koinonia, muito mais nesse tempo, com tanta facilidade online. Você pode ouvir aqui um podcast espiritual, assistir cultos maravilhosos através da internet. Isso não substitui o poder das relações, o poder também da igreja local. Nesse tocante aqui, ou nesse ponto do relacionamento, da importância de estarmos com pessoas curadas, a palavra diz em Marcos 2, quando 4 amigos trazem um paralítico para Jesus. Sabe, eu fico pensando na qualidade desses relacionamentos, porque aquele homem, evidente, paralítico, não podia andar, mas ele se cercou de pessoas que poderiam. E esses amigos que podiam o levaram para perto de Cristo. Um dos problemas da nossa geração é que nós nos cercamos de pessoas com as mesmas condições que as nossas. E ao invés de nos cercarmos de pessoas que nos aproximam, acabamos nos cercando de pessoas que estão talvez lambendo as feridas, chorando também, nos mantendo nesse lugar de agonia e de dor. Então, enquanto discernimos as alianças, precisamos perceber quem que tem acesso ao meu coração e o que essa pessoa tem falado. Será que são palavras de encorajamento ou palavras de fofoca? Será que são palavras de construção ou são palavras de divisão? Será que nessas conversas eu falo sobre a minha vida, a minha jornada, reino, Cristo, ou eu falo de outras pessoas? É interessante que quando olhamos para Gênesis, capítulo 3, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Primeiramente, a serpente engana Eva, e depois Eva vai compartilhar do fruto com o seu marido Adão. Entenda que quando Satanás não consegue atingir o teu coração e te desviar, ele vai procurar alguém que tenha acesso ao teu coração, às tuas emoções e à tua história. Satanás acessa Eva e através da desobediência dela, Adão também é influenciado. Vemos a mesma coisa no barco de Jonas, quando ele, em desobediência, acaba colocando em risco toda uma tripulação. Amemos as pessoas, vamos servir o povo, mas, meu irmão, tenha discernimento das alianças que Deus colocou na sua vida. Quem que fala ao seu coração? Quem são as pessoas que te levantam? Quem são as pessoas que te encorajam? Provérbios 13:20, para concluir. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro do tolo sofre aflição. Meu amigo, eu não quero que você sofra aflição. Tenha sabedoria nos teus relacionamentos e nas tuas alianças. Senhor, queremos apresentar agora diante de Ti cada relacionamento e cada aliança aqui representada. Mesmo nessa
troca de ano, nessa transição para uma nova estação, eu peço para que o Senhor nos mostre pessoas e alianças que são prioritárias, em detrimento de outras que talvez são almáticas. Pessoas que nós precisamos sim amar e orar, mas talvez dar menos ouvido, para ter aliança com outros que estão caminhando na mesma direção profética. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Mande esse conteúdo para pessoas que estão correndo na mesma direção profética que você. E até o nosso próximo episódio.